Rádio Web JB, muito mais você. Toninho Silva. E agora no episódio de número 41, a palavra do apóstolo Paulo escrevendo aos cristãos de Éfeso é para aqueles que estão à frente do trabalho, pastores, evangelistas, profetas, mestres. Então esse é o recado que Deus tem para as pessoas que estão ensinando, que estão liderando. Vamos ouvir? Que Deus nos abençoe. Rádio Web JV, a rádio que traz a palavra de Deus até você, Dr. Robert Cole. Rádio Web JV. Aqui você ouve de Jesus e sua salvação. Bom dia! Hoje temos muitas igrejas cristãs, católicas, evangélicas, etc. Como devia ser o seu funcionamento? Efésios 4 nos mostra como funcionava a igreja na época do Paulo. O tempo mudou. As condições sociais e culturais de hoje são bem diferentes da época apostólica. Mas a essência permanece a mesma. É nisso que queremos pensar. Vamos ler Efésios 4, 11 a 13. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos. Chegamos à completa medida da estatura de Cristo. Existe uma variedade de dons e ministérios, mas esse trecho não trata dos dons, mas de alguns ministérios específicos na igreja primitiva e da sua finalidade. Os ministérios de hoje podem mudar, mas a finalidade é a mesma. Aqui há uma lista dos ministérios ou cargos da igreja na época de Paulo. Alguns desses cargos não eram confiados a um lugar, mas eram desempenhados em forma itinerante, indo aonde o Espírito os guiava. Outros são ministérios confinados a um lugar, numa congregação local. No dia de hoje, existe muita confusão, porque alguns se reivindicam o título de serem apóstolos, profetas, etc. Vamos esclarecer o que Paulo estava falando no contexto da época. Os apóstolos tinham muita autoridade sobre toda a igreja da época. Tinha chamados de apóstolos não só os 12, mas também Barnabé, Tiago, o irmão do Nosso Senhor, Silas e ainda outros menos conhecidos, como Andrônico e Júnias, mencionado em Romanos 16, 7. O apóstolo devia reunir dois grandes requisitos. Em primeiro lugar, tinha que ter sido enviado pessoalmente por Jesus, ou um claro envio do Espírito Santo. Em segundo lugar, o apóstolo tinha que ter tido testemunha da ressurreição, ou seja, do Senhor ressuscitado. Paulo, embora não estava presente na ressurreição de Jesus, viu o Senhor ressurreto através da visão. Temos de lembrar que não havia ainda Novo Testamento. Foram os próprios apóstolos que estabeleceram os fundamentos da igreja e das doutrinas cristãs. Eles tinham grande autoridade, não sobre uma igreja, mas sobre toda a igreja. Com o tempo, aqueles que tinham visto Jesus e eram de fato testemunhas da ressurreição, foram aos poucos deixando este mundo. Os apóstolos
no sentido bíblico, já não existe mais no dia de hoje. Temos também os profetas. A missão dos profetas, mais do que predizer o futuro, era expressar a vontade de Deus. Não tinha nem casa, nem família, nem meio de sustento. Perambulavam de uma igreja a outra, proclamando a vontade de Deus, como Deus a tinha revelado. Mas com o passar do tempo, esses profetas desapareceram da igreja. 3 são as razões que explicam esse fato. No tempo de perseguição, os profetas eram os primeiros a morrer, porque eram vistos como agitadores. Em segundo lugar, com o crescimento da igreja, a comunidade ficou mais organizada, com sua liderança local. Os profetas ambulantes eram vistos como perturbação e não eram bem recebidos. Em terceiro lugar, alguns abusavam de sua posição para levar uma vida mais cômoda, às custas das comunidades que visitavam. O livro mais antigo que falava dos sacramentos, oração e as regras da igreja é a Didaquê, datado do ano 100. Nele dizia que um profeta itinerante pode ficar 1 ou 2 dias numa comunidade. Se deseja ficar 3 dias, é um falso profeta. Se um profeta ambulante exigir dinheiro ou alimento no momento da sua chegada, é um falso profeta. Na época do Paulo, eles eram importantes para trazer a mensagem contundente de alerta de Deus numa época muito difícil. Mas desapareceram depois da era apostólica. Os evangelistas eram também itinerantes. Corresponde hoje o de missionários. Eles eram os portadores das boas novas. Não tinha prestígio e autoridade dos apóstolos enviados diretamente pelo Senhor. Nem tinha influência dos profetas que falavam pelo Espírito Santo. Mas eram eles os portadores da mensagem das boas novas ao mundo. Paulo não disse para Timóteo ser apóstolo ou profeta, mas faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. 2 Timóteo 4:5. São servos anônimos que levam mensagem de salvação. Esse ministério permanece até o dia de hoje. Por fim, temos o ministério de pastores e mestres, que parece constituir uma só categoria. Todos os pastores devem saber ensinar o seu rebanho, e todos os mestres, além de ensinar, devem ter amor e sabedoria para esclarecer as dúvidas dos seus ouvintes. Eles não eram itinerantes, permaneciam residentes, desempenhando o trabalho numa determinada comunidade. A sua função é fundamental para o crescimento do corpo. Meditaremos com mais detalhes mais adiante. Que o Senhor nos conceda entendimento para não sermos enganados pelas mentiras de Satanás, que quer introduzir confusão no nosso meio. Que Deus te abençoe. Amém.